Levante aí a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 15, versículo 22. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, chegou a hora do Senhor falar, chegou a hora de nós fazermos silêncio para te ouvir. Que o entendimento de todos estejam abertos, que os ouvidos espirituais estejam atentos, que a tua palavra possa agora trazer fé, força, orientações, direções para esse povo que veio te ouvir. Diga: meu Deus, fala comigo e me abençoe através desta palavra. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Sabe por que eu sei que você vai ser abençoado? Porque eu estou pregando para você a palavra de Deus, e ela tem que se cumprir, ela não pode falhar. Sua vida vai mudar porque você está vindo ouvir a palavra de Deus. Se você colocar em prática, não tem como dar errado para você. Agora, hoje nós vamos ler uma passagem interessante. Diz assim, Êxodo 15, 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta aí e vamos entender o que aconteceu. O povo estava há 430 anos escravo, gemendo na mão de Faraó, mas não faltava água. Faltou água, falta vida. A água é o básico para você se manter, e faltou água. E eles andaram 3 dias em busca de água e não encontraram. É muito difícil quando você está na fé e faltam coisas que antes não faltava. É muito difícil quando você está na fé e você passa por coisas que você não passava. Mas você vai entender porque eles passaram por isso. Você vai entender porque você está passando por lutas. Você vai entender o motivo disso. Eles estavam como escravos muitos anos. Deus mandou as pragas porque Faraó resistia. Vieram 10 pragas e Faraó soltou o povo. O povo foi em direção à terra prometida, sendo que Faraó mudou de ideia e veio com o exército dele atrás do povo, e o povo ficou encurralado, e diante do povo tinha um mar vermelho. Deus enviou um vento quando Moisés levantou o cajado e mandou o povo marchar. Deus enviou um vento e abriu o mar. Que Deus envie o vento dele e abra tudo que está fechado para você. Mas entenda, por favor, Moisés mandou o povo marchar. Quem marcha é quem? Soldado, exército que marcha. Deus mandou o povo marchar porque Deus quer um exército, Deus quer um povo forte. Deus não quer um povo fraco, mas um exército que dependa dele, que conte com ele. Então o povo saiu do Egito com ouro. O povo saiu do Egito não de mãos vazias. O povo saiu do Egito com riquezas. O mar se abriu, o povo passou. Onde eles passaram, Faraó e o exército não conseguiu passar. Porque quando você está na fé, você passa onde os outros não passam. E o que você consegue, os outros não conseguem. E quem tenta te alcançar, não consegue te destruir. Não consegue te alcançar, porque Deus não deixa, porque você tem aliança com Ele. Escute, por favor. O povo passou. Os carros de Faraó quebraram, pararam, e nós já pregamos sobre isso. E a água veio e matou o exército. Eles cantaram do outro lado, porque o exército de Faraó estava destruído. Não cante antes da hora, cante depois da vitória. Então o exército foi destruído e eles seguiram. Só que faltou água, faltou o básico.
faltou o que não poderia faltar. Tem gente que está faltando dinheiro, está faltando recursos, está faltando algo que o filho está pedindo, está faltando uma condição para as coisas mínimas. Faltou água. Então eles foram andando atrás da água. Quantos dias? O primeiro dia não foi fácil, o segundo pior, o terceiro foi mais difícil ainda. Eles não achavam água, até que eles avistaram a água em um lugar chamado Mara. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim, versículo 23: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram o quê? Não ouvi. Amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Olha para mim, você sabe o que é você estar na fé e você esperar uma coisa e vir outra, e você se alegrar com algo que você pensa que vai dar certo e dar errado? Você sabe o que é você estar na fé e você avistar a água e falar assim: oba, encontrei, chegou o que eu precisava, já tenho a água. E quando eles vão beber, a água está amarga. Nós não gostamos de passar pelos momentos amargos da vida, mas todos os heróis da fé e todas as pessoas de fé passaram pelos amargos da vida. É difícil na hora do amargo, é difícil amargar certas coisas. Tem gente que chora escondido do filho, da filha. Tem gente que chora sozinho. Tem gente que está vivendo um momento que nunca viveu antes. Preste bem atenção. Eles chegaram na água e o primeiro que pegou a água, que colocou na boca, disse: não dá para beber. Pensei que dava. Cheguei a pensar que o problema estava resolvido, mas a água está amarga. Sabe o que é você pensar que vai resolver uma situação e de repente a coisa desanda? Deve ter gente aqui passando por isso, que esperava uma coisa, que chegou a se alegrar com algo e não aconteceu como você queria. Mas calma, você vai entender. Quando eles colocaram água na boca, que viram que a água era amarga, então eles foram até Moisés. Moisés era o líder deles. Diz assim a Bíblia, versículo 24: e o povo murmurou contra quem? Contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha para mim, por favor. Aprenda a não murmurar. Aprenda a confiar em Deus nos momentos amargos da vida. Aprenda. O povo tinha saído do Egito, Moisés ia liderando o povo, e Moisés falou para Deus: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não vou sozinho. Eu não vou com anjo. Eu vou se a tua presença for comigo. Se o Senhor estiver comigo, tudo bem. Em outras palavras, se o Senhor estiver, o que faltar o Senhor vai prover. O que vier, o Senhor vai estar na frente para me ajudar. Ele sabia que era algo desafiador. Ele sabia que era algo perigoso. E tem gente aqui enfrentando uma situação perigosa, desafiadora, mas não tenha medo, porque Deus está com você. Para esse povo que veio te ouvir, diga: meu Deus, fala comigo e me abençoe através desta palavra. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Sabe por que eu sei que você vai ser abençoado? Porque eu estou pregando para você a palavra de Deus, e ela tem que se cumprir. Ela não pode falhar. Sua vida vai mudar porque você está vindo ouvir a palavra de Deus. Se você colocar em prática, não tem como dar errado para você. Agora, hoje nós vamos ler uma passagem interessante. Diz assim, Êxodo 15, 22: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta e vamos entender o que aconteceu. O povo estava há 430 anos escravo, gemendo na mão de Faraó, mas não faltava água.
Faltou água, falta vida. A água é o básico para você se manter. E faltou água. E eles andaram 3 dias em busca de água e não encontraram. É muito difícil quando você está na fé e faltam coisas que antes não faltavam. É muito difícil quando você está na fé e você passa por coisas que você não passava. Mas você vai entender porque eles passaram por isso. Você vai entender porque você está passando por lutas. Você vai entender o motivo disso. Eles estavam como escravos muitos anos. Deus mandou as pragas, porque Faraó resistia. Vieram 10 pragas e Faraó soltou o povo. O povo foi em direção à terra prometida. Sendo que Faraó mudou de ideia e veio com o exército dele atrás do povo. E o povo ficou encurralado. E diante do povo tinha um mar vermelho. Deus enviou um vento quando Moisés levantou o cajado e mandou o povo marchar. Deus enviou um vento e abriu o mar. Que Deus envie o vento dele e abra tudo que está fechado para você. Mas entenda, por favor, Moisés mandou o povo marchar. Quem marcha é quem? Soldado, exército que marcha. Deus mandou o povo marchar, porque Deus quer um exército, Deus quer um povo forte. Deus não quer um povo fraco, mas um exército que dependa dele, que conte com ele. Então o povo saiu do Egito com ouro. O povo saiu do Egito não de mãos vazias. O povo saiu do Egito com riquezas. O mar se abriu, o povo passou. Onde eles passaram, Faraó e o exército não conseguiu passar. Porque quando você está na fé, você passa onde os outros não passam. E o que você consegue, os outros não conseguem. E quem tenta te alcançar, não consegue te destruir. Não consegue te alcançar, porque Deus não deixa. Porque você tem aliança com Ele. Escute, por favor. O povo passou. Os carros de Faraó quebraram, pararam. E nós já pregamos sobre isso. E a água veio e matou o exército. Eles cantaram do outro lado. Porque o exército de Faraó estava destruído. Não cante antes da hora, cante depois da vitória. Então o exército foi destruído e eles seguiram. Só que faltou água, faltou o básico, faltou o que não poderia faltar. Tem gente que está faltando dinheiro, está faltando recursos, está faltando algo que o filho está pedindo, está faltando uma condição para as coisas mínimas. Faltou água. Então eles foram andando atrás da água. Quantos dias? O primeiro dia não foi fácil. O segundo pior. O terceiro foi mais difícil ainda. Eles não achavam água, até que eles avistaram a água em um lugar chamado Mara. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim, versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram o quê? Não ouvi. Amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Olha para mim. Você sabe o que é você estar na fé e você esperar uma coisa e vir outra, e você se alegrar com algo que você pensa que vai dar certo e dar errado? Você sabe o que é você estar na fé e você avistar a água e falar assim: oba, encontrei, chegou o que eu precisava, já tenho a água. E quando eles vão beber, a água está amarga. Nós não gostamos de passar pelos momentos amargos da vida, mas todos os heróis da fé e todas as pessoas de fé passaram pelos amargos da vida. É difícil na hora do amargo, é difícil amargar certas coisas. Tem gente que chora escondido do filho, da filha. Tem gente que chora sozinho. Tem gente que está vivendo um momento que nunca viveu antes. Preste bem atenção. Eles chegaram na água e o primeiro que pegou a água, que colocou na boca, disse: não dá para beber. Pensei que dava. Cheguei a pensar que o problema estava resolvido, mas a água está amarga. Sabe o que é você pensar que vai resolver uma situação e de repente a coisa desanda? Deve ter gente aqui passando por isso,
que esperava uma coisa, que chegou a se alegrar com algo e não aconteceu como você queria. Mas calma, você vai entender. Quando eles colocaram água na boca, que viram que a água era amarga, então eles foram até Moisés. Moisés era o líder deles. Diz assim a Bíblia, versículo 24: e o povo murmurou contra quem? Contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha para mim, por favor. Aprenda a não murmurar. Aprenda a confiar em Deus nos momentos amargos da vida. Aprenda. O povo tinha saído do Egito, Moisés ia liderando o povo, e Moisés falou para Deus: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não vou sozinho, eu não vou com anjo, eu vou se a tua presença for comigo. Se o Senhor estiver comigo, tudo bem. Em outras palavras, se o Senhor estiver, o que faltar o Senhor vai prover, o que vier o Senhor vai estar na frente para me ajudar. Ele sabia que era algo desafiador, ele sabia que era algo perigoso, e tem gente aqui enfrentando uma situação perigosa, desafiadora, mas não tenha medo, porque Deus está com você. Bispo, lá no deserto não tinha padaria, mas Deus fez o maná descer do céu. Não tinha açougue, mas Ele fez as cordonizes virem. Não tinha loja para comprar roupa, mas Ele não deixou a roupa envelhecer, porque Ele é Deus, Ele é provedor. Diga: esse é o Deus que eu creio. Entenda, por favor. Quando a água ficou amarga, eles foram até Moisés. Imagine o peso da responsabilidade de Moisés. Imagine o peso da sua responsabilidade, que tem filhos em jogo, que tem funcionários, que tem compromissos grandes, que deu a palavra. É difícil quando você tem uma responsabilidade grande, pesa, que todo mundo cobra de você, que todo mundo olha para você, e for atrás de Moisés. Moisés, e aí? Vamos beber o quê? Em outras palavras, lá no Egito nós estávamos lá, mas não faltava água. Só que agora você vai entender, aquele lugar não era o lugar que eles iam ficar, aquele lugar era um lugar de passagem, aquele lugar era um lugar de passagem. A Bíblia diz assim, olha o que Moisés foi fazer, foi murmurar também, não foi? Moisés foi chorar, não foi? Olha o que ele fez, e ele clamou a quem? Ao Senhor, e o Senhor falou. Deus falou. O que é que Deus fez? Mostrou-lhe uma árvore. Olha para mim, olha esse detalhe, Deus não falou aqui, Deus mostrou. Fique atento para o que Deus mostra para você, porque Deus mostra o caminho que você tem que seguir, com quem você não tem que se aliar, com quem você tem que se aliar, com quem você tem que negociar, com quem você não tem que negociar. Deus mostra. Quando você é uma pessoa de Deus, Ele mostra para você o que você tem que fazer. Moisés estava numa situação difícil, clamou a Deus, e Deus mostrou uma árvore. Tudo no Antigo Testamento é sombra de Jesus. Essa árvore aqui simboliza a árvore da vida. Essa madeira aqui simboliza a madeira da cruz. Essa madeira simboliza Jesus. Amém? Tudo na Bíblia, no Antigo Testamento, está direcionado para Jesus. Quando eles mataram aquele cordeiro e marcaram as casas, aquele cordeiro simbolizava o Senhor Jesus. Entenda, por favor. Quando Moisés clamou, Deus mostrou a árvore. Aí diz assim, eu não sei o que Deus está mostrando e você não está enxergando, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança. Agora lê alto. E ali os provou. Aquele lugar é um lugar de quê? De prova. Cuidado no momento da sua prova, hein? Porque Deus prova. Deus poderia, quando Ele chegasse ali, já está doce as águas. Poderia ou não poderia? Deus poderia facilitar muita coisa para você, poderia ou não poderia? E por que Ele não facilita?
As coisas para você nunca vai ser fácil, nunca vão ser fáceis. Deus não vai facilitar para você, porque enquanto você está enfrentando lutas, Ele está tornando você uma pessoa forte. Agora entenda, aquilo ali era um momento de passagem. Aquelas águas amargas ali era um momento que Deus estava provando eles, colocando eles na dependência de Deus. Eles tinham ouro, mas não tinham água. Então vão ter momentos na sua vida que você vai ter problemas para resolver, que o dinheiro não resolve, que o melhor médico não resolve, que o melhor advogado não resolve, que os seus recursos não resolvem, e você vai ter que depender de Deus. Deus estava ensinando eles a depender dEle. Deus estava ensinando eles, porque eles estavam no Egito, eles tinham se influenciado com os deuses egípcios, com a cultura egípcia, então eles estavam influenciados com aquela cultura, eles não dependiam mais de Deus, não tinham comunhão com Deus, e Deus estava ensinando a eles a contarem com Deus, a dependerem de Deus. Então Deus permitiu que faltasse o que nunca tinha faltado, Deus permitiu eles passarem por uma situação que eles nunca tinham passado, e Deus permitiu que eles chegassem numa situação de esperar uma coisa e vir outra. Que frustração! Levante aí a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 15, versículo 22. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, chegou a hora do Senhor falar, chegou a hora de nós fazermos silêncio para te ouvir. Que o entendimento de todos estejam abertos, que os ouvidos espirituais estejam atentos, que a tua palavra possa agora trazer fé, força, orientações, direções para esse povo que veio te ouvir. Diga: meu Deus, fala comigo e me abençoe através desta palavra. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Sabe por que eu sei que você vai ser abençoado? Porque eu estou pregando para você a palavra de Deus, e ela tem que se cumprir, ela não pode falhar. Sua vida vai mudar porque você está vindo ouvir a palavra de Deus. Se você colocar em prática, não tem como dar errado para você. Agora hoje nós vamos ler uma passagem interessante. Diz assim, Êxodo 15, 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta e vamos entender o que aconteceu. Mas depois de Mara tem algo melhor para você. Quando você é aprovado em Mara, o povo estava há 430 anos escravo. Deus honra a sua fé. Aquelas águas amargas que não estava dando, gemendo na mão de Faraó, para beber ficou doce, mas não faltava água. Faltou água, falta vida. A água é o básico para você se manter, e faltou água. E eles andaram 3 dias em busca de água e não encontraram. É muito difícil quando a gente aqui amargando coisas terríveis. Você está na fé e faltam coisas que antes não faltava. É muito difícil quando você está na fé e você passa por coisas que você não passava. Mas você vai entender porque eles passaram por isso. Quando você vê um testemunho, você vê o carro da pessoa, você vai entender porque você está passando por lutas. Você vai entender o motivo disso. Eles estavam como escravos muitos anos. Deus mandou as pragas, porque Faraó resistia. Vieram 10 pragas e Faraó soltou o povo. A imagem da casa da pessoa, você vê as vitórias da pessoa. Mas eu queria que você visse, o povo foi em direção à terra prometida, sendo que
as lágrimas das pessoas, a perseverança das pessoas, a luta das pessoas. O faraó mudou de ideia e veio com o exército dele atrás do povo, e o povo ficou encurralado, e diante do povo tinha um mar vermelho. Deus enviou um vento quando Moisés levantou o cajado e mandou o povo marchar. Deus enviou um vento e abriu o mar. Que Deus envie o vento dele e abra tudo que está fechado para você. Mas entenda, por favor, Moisés mandou o povo marchar. Quem marcha é quem? Soldado, exército que marcha. Deus mandou o povo marchar, porque Deus quer um exército, Deus quer um povo forte. Deus não quer um povo fraco, mas um exército que dependa dele, que conte com ele. Então o povo saiu do Egito com ouro, o povo saiu do Egito não de mãos vazias, o povo saiu do Egito com riquezas. O mar se abriu, o povo passou. Onde eles passaram, Faraó e o exército não conseguiu passar. Porque quando você está na fé, você passa onde os outros não passam. E o que você consegue, os outros não conseguem. E quem tenta te alcançar, não consegue te destruir. Não consegue te alcançar, porque Deus não deixa. Porque você tem aliança com Ele. Escute, por favor. O povo passou. Os carros de Faraó quebraram, pararam. E nós já pregamos sobre isso. E a água veio e matou o exército. Eles cantaram do outro lado, porque o exército de Faraó estava destruído. Não cante antes da hora, cante depois da vitória. Então o exército foi destruído e eles seguiram. Só que faltou água, faltou o básico, faltou o que não poderia faltar. Tem gente que está faltando dinheiro, está faltando recursos, está faltando algo que o filho está pedindo, está faltando. Para você ver que vale a pena perseverar em Deus, para você entender que você tem uma condição para as coisas mínimas. Faltou água. Então eles não está na presença de Deus lutando em vão, está uma guerra, mas vai valer a pena, porque depois vem o doce. Foram andando atrás da água. Quantos dias? O primeiro dia não foi fácil, o segundo pior, o terceiro foi mais difícil ainda. Depois vem a vitória. Deu para você entender? Aí eles não achavam água, até que eles avistaram a água em um lugar chamado Mara. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim: ainda que a sua situação esteja muito amarga, não deixe os pensamentos negativos. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram o quê? Não te influenciarem. Não deixe, não fique pensando ouvir amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Olha para mim, no pior, porque não vai acontecer o pior, vai acontecer o melhor. Você sabe o que é você estar na fé e você esperar uma coisa e vir outra, e você se alegrar com algo que você pensa que vai dar certo e dar errado? Você sabe, não fique pensando negativo, porque Deus vai transformar o que está amargo em doce. O que é você estar na fé e você avistar a água e falar assim: oba, encontrei, chegou o que eu precisava, já tenho a água. E quando eles vão beber, a água está amarga. Nós não gostamos de passar pelos momentos amargos da vida, mas todos os heróis da fé e todas as pessoas de fé passaram pelos amargos da vida. É difícil na hora do amargo, é difícil amargar certas coisas. Tem gente que chora escondido do filho, da filha. Tem gente que chora sozinho. Tem gente que está vivendo um momento que nunca viveu antes. Preste bem atenção. Eles chegaram na água e o primeiro que pegou a água, que colocou na boca, disse: não dá para beber. Pensei que dava. Cheguei a pensar que o problema estava resolvido, mas a água está amarga. Sabe o que é você pensar que vai resolver uma situação e de repente a coisa desanda? Deve ter gente aqui passando por isso, que esperava uma coisa, que chegou a se alegrar com algo e não aconteceu como você queria. Mas calma, você vai entender. Quando eles colocaram água na boca, que viram que a água era amarga, então eles foram até Moisés.
Moisés era o líder deles. Diz assim a Bíblia, versículo 24: e o povo murmurou contra quem? Contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha para mim, por favor. Aprenda a não murmurar. Aprenda a confiar em Deus nos momentos amargos da vida. Aprenda. O povo tinha saído do Egito, Moisés ia liderando o povo, e Moisés falou para Deus: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não vou sozinho, eu não vou com anjo, eu vou se a tua presença for comigo. Se o Senhor estiver comigo, tudo bem. Em outras palavras, se o Senhor estiver, o que faltar o Senhor vai prover, o que vier o Senhor vai estar na frente para me ajudar. Ele sabia que era algo desafiador, ele sabia que era algo perigoso, e tem gente aqui enfrentando uma situação perigosa, desafiadora, mas não tenha medo, porque Deus está com você. Bispo, lá no deserto não tinha padaria, mas Deus fez o maná descer do céu. Não tinha açougue, mas Ele fez as cordonizes virem. Não tinha loja para comprar roupa, mas Ele não deixou a roupa envelhecer, porque Ele é Deus, Ele é provedor. Diga: esse é o Deus que eu creio. Entenda, por favor, quando a água ficou amarga, não é para você ficar deixando as palavras do diabo entrar em você. Eles foram até Moisés. Imagine o peso da... Quero ver o que vai acontecer com você nessa igreja. Não vai mudar nunca, sua vida não tem jeito, você está indo lá à toa. Responsabilidade de Moisés. Imagine o peso da sua responsabilidade, que tem filhos em jogo, que tem funcionários, que tem compromissos grandes, que deu a palavra. É difícil quando você tem uma responsabilidade grande, pesa, que todo mundo cobra de você, que todo mundo olha para você, e for atrás de Moisés. Moisés, e aí? Vamos beber o quê? Em outras palavras, lá no Egito nós estávamos lá, mas não faltava água. Só que agora você vai entender, aquele lugar não era o lugar que eles iam ficar, aquele lugar era um lugar de passagem. Aquele lugar era um lugar de passagem. A Bíblia diz assim, olha o que Moisés foi fazer, foi murmurar também, não foi? Moisés foi chorar, não foi? Olha o que ele fez. E ele clamou a quem? Ao Senhor. E o Senhor falou. Deus falou. O que é que Deus fez? Mostrou-lhe uma árvore. Olha para mim, olha esse detalhe. Deus não falou aqui, Deus mostrou. Fique atento para o que Deus mostra para você, porque Deus mostra o caminho que você tem que seguir, com quem você não tem que se aliar, com quem você tem que se aliar, com quem você tem que negociar, com quem você não tem que negociar. Deus mostra. Quando você é uma pessoa de Deus, Ele mostra para você o que você tem que fazer. Moisés estava numa situação difícil, clamou a Deus, e Deus mostrou uma árvore. Tudo no Antigo Testamento é sombra de Jesus. Essa árvore aqui simboliza a árvore da vida. Essa madeira aqui simboliza a madeira da cruz. Essa madeira simboliza Jesus. Amém? Tudo na Bíblia, no Antigo Testamento, está direcionado para Jesus. Quando eles mataram aquele cordeiro e marcaram as casas, aquele cordeiro simbolizava o Senhor Jesus. Entenda, por favor, quando Moisés clamou, Deus mostrou a árvore. Aí diz assim, eu não sei o que Deus está mostrando e você não está enxergando, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança. Agora lê alto. E ali os provou. Aquele lugar era um lugar de quê? De prova. Cuidado no momento da sua prova, hein? Porque Deus prova. Deus poderia, quando Ele chegasse ali, já está doce as águas. Poderia ou não poderia? Deus poderia facilitar muita coisa para você, poderia ou não poderia? E por que Ele não facilita? As coisas para você nunca vai ser fácil, nunca vão ser fáceis.
Deus não vai facilitar para você, porque enquanto você está enfrentando lutas, Ele está tornando você uma pessoa forte. Agora entenda, aquilo ali era um momento de passagem. Aquelas águas amargas ali era um momento que Deus estava provando eles, colocando eles na dependência de Deus. Eles tinham ouro, mas não tinham água. Então vão ter momentos na sua vida que você vai ter problemas para resolver, que o dinheiro não resolve, que o melhor médico não resolve, que o melhor advogado não resolve, que os seus recursos não resolvem, e você vai ter que depender de Deus. Deus estava ensinando eles a depender dEle. Deus estava ensinando eles, porque eles estavam no Egito, eles tinham se influenciado com os deuses egípcios, com a cultura egípcia, então eles estavam influenciados com aquela cultura, eles não dependiam mais de Deus, não tinham comunhão com Deus, e Deus estava ensinando a eles a contarem com Deus, a dependerem de Deus. Então Deus permitiu que faltasse o que nunca tinha faltado, Deus permitiu eles passarem por uma situação que eles nunca tinham passado, e Deus permitiu que eles chegassem numa situação de esperar uma coisa e vir outra. Que frustração! Mas depois de Mara, tem algo melhor para você. Quando você é aprovado em Mara, Deus honra a sua fé. Aquelas águas amargas que não estava dando para beber, ficou doce. Eu sei que tem gente aqui amargando coisas terríveis. Quando você vê um testemunho, você vê o carro da pessoa, a imagem da casa da pessoa, você vê as vitórias da pessoa, mas eu queria que você visse, você está indo lá dar dinheiro a bispo, dinheiro a pastor, tudo isso você vai ouvir, mas quando você está, as lágrimas das pessoas, a perseverança das pessoas, a luta das pessoas, na fé, ainda que seja no momento difícil, você não deixa isso te influenciar. Lembra da empregada, para você ver que vale a pena perseverar em Deus, para você entender que você, de Naamã, ela era escrava. Depois de uma guerra, Naamã levou ela para casa. Não está na presença de Deus, lutando em vão, está uma guerra, mas vai valer a pena, porque depois vem o doce, escrava. E ele como comandante do exército da Síria, depois vem a vitória. Deu para você entender? Ainda que a sua situação esteja muito amarga, não deixe os pensamentos negativos te influenciarem. Não deixe. Não fique pensando pior, porque não vai acontecer o pior, vai acontecer o melhor. Não fique pensando negativo, porque Deus vai transformar o que está amargo em doce. Não é para você ficar deixando as palavras do diabo entrar em você. Eu quero ver o que vai acontecer com você nessa igreja. Não vai mudar nunca, sua vida não tem jeito, você está indo lá à toa, você está indo lá dar dinheiro a bispo, dinheiro a pastor, tudo isso você vai ouvir, mas quando você está na fé, ainda que seja no momento difícil, você não deixa isso te influenciar. Lembra da empregada de Naamã? Ela era escrava. Depois de uma guerra, Naamã levou ela para casa escrava, e ele como comandante do exército da Síria, ficou leproso, e a lepra dele não entrou nela, mas a fé dela entrou nele, e ela estava gemendo, mas sabia que Deus tinha um plano para ela ali, e ela estava naquele lugar para ajudar ele. E às vezes Deus permite que você fique em lugares difíceis, em situações difíceis, para ajudar alguém, só para ajudar alguém. E ela entendeu, e não ficou amarrada nem murmurando, ela passou fé para ele. Tem pessoas que Deus coloca do teu lado para você passar fé para elas. Ela passou fé para ele, a lepra dele não entrou, mas a fé dela entrou, e ele foi curado. E nós temos a história dela na Bíblia, para deixar registrado que Deus honra a fé quando você confia. O que é que Moisés fez? Pegou a árvore e lançou aonde? Nas águas. Aí eles beberam. Aí a água já podia beber. Aí a água, presta atenção, durma não, dá uma olhadinha pro seu lado aí, vê se tem alguém dormindo aí. Não durma não, deixa para dormir em casa, hein? Presta atenção, vem para cá dormir não, hein? Bicho trabalhou o dia inteiro, fica em pé. Mas não durma, porque Deus quer falar com você. Então daqui a pouco você acorda, vai ter culto não? Já passou, tá? Por favor, escute. Ele lançou a árvore
que simboliza Jesus, que faz o amargo ficar doce, que dá sentido para a sua vida, que te dá força, que te dá direção, que te salva. Ele te dá condições de vencer os amargos da vida, os dias difíceis, os dias duros, cruéis. E eles começaram a beber da água. Só que Deus diz assim para eles, olha só, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus, Deus vê, tá? Ó, Deus vê você lá fora, tá? Deus vê se você faz o que é certo ou o que é errado lá fora. Deus vê se você passa os outros para trás ou se você é honesto. Deus vê se você é justo ou injusto. Deus vê como você trata seus funcionários, como você trata seu patrão quando ele não está te olhando. Deus vê, tá? Deus socorreu eles. Eu já vi pessoas dizerem: Deus não liga para mim. Mentira, o contrário é verdadeiro. O ser humano não liga para Deus, mas Deus sempre atenta para o ser humano, sempre está socorrendo, sempre está livrando, sempre está tirando o ser humano do sufoco, porque Ele é Deus. Depois que Ele tirou a amargura daquelas águas, Ele disse: agora preste atenção, eu quero fazer coisas maiores. Eu quero que sobre o que agora está faltando. Só que vocês vão agora obedecer a minha voz. Vocês vão ser fiéis aos meus olhos. Olha o que ele diz aqui: e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali, não ouvi, fala mais alto, 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto. Peraí, eles estavam murmurando porque acabou o quê? A água. Mas aquela falta ali era no momento da prova. Depois que eles passaram por Mara, eles chegaram a Elim, e lá tinham 12 fontes, uma fonte para cada tribo. Lá tinha água sobrando. O que eu aprendo aqui? Se você obedecer a Deus, se você tiver aliança com Deus, aquilo que está faltando hoje vai sobrar amanhã. Está faltando dinheiro, está faltando recursos, está faltando o quê? Vai sobrar amanhã, vai estar sobrando, se você obedecer a Deus. De repente eles chegaram nesse lugar. Imagine 12 fontes, 70 palmeiras. Deus estava dizendo o seguinte: eu tinha tudo isso para vocês, só queria te provar ali. Eu só queria te provar. E na hora da prova é difícil, porque você vai ter que vencer você. Na hora da prova você vai ter que vencer sua vontade. Na hora da prova você vai ter que fazer o que você não quer fazer. Na hora da prova você vai ter que ceder. Levante aí a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 15, versículo 22. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, chegou a hora do Senhor falar. Chegou a hora de nós fazermos silêncio para te ouvir. Que o entendimento de todos estejam abertos, que os ouvidos espirituais estejam atentos, que a tua palavra possa agora trazer fé, força, orientações, direções para esse povo que veio te ouvir. Diga: meu Deus, fala comigo e me abençoe através desta palavra. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Sabe por que eu sei que você vai ser abençoado? Porque eu estou pregando para você a palavra de Deus, e ela tem que se cumprir. E depender de Deus, confiar em Deus na hora da prova é difícil, mas depois vem a vitória. Ela não pode falhar. Sua vida vai mudar porque você está vindo ouvir a palavra de Deus. Se você... E quando vem a vitória, aquilo que estava faltando, aquilo que não tinha, começa a aparecer, começa a jorrar.
você colocar em prática, não tem como dar errado para você. Agora hoje nós vamos, essa água aí simboliza o Espírito de Deus, porque quando você lê uma passagem interessante, diz assim, Êxodo 15, 22, depois obedece ele te dá do Espírito dele, ele faz você ser mesmo. Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram a uma fonte, então você tem força, até no seu momento difícil, você consegue ajudar os outros. No deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta e vamos entender o que aconteceu. O povo estava há 430 anos escravo, gemendo na mão de Faraó, mas não faltava água. Faltou água, falta vida. A água é o básico para você se manter, e faltou água. E eles andaram 3 dias em busca de água e não encontraram. É muito difícil quando você está na fé e faltam coisas que antes não faltavam. É muito difícil quando você está na fé e você passa por coisas que você não passava. Mas você vai entender porque eles passaram por isso. Você vai entender porque você está passando por lutas. Levante aí a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 15, versículo. Você vai entender o motivo disso. Eles estavam como escravos muitos anos. 22. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Deus mandou as pragas, porque Faraó resistia. Vieram 10 pragas e Faraó soltou o povo. Chegou a hora do Senhor falar. Chegou a hora de nós fazermos silêncio para ti. O povo foi em direção à terra prometida, sendo que ouvir que o entendimento de todos estejam abertos. Faraó mudou de ideia e veio com o exército dele atrás do povo. Você tem condições de prevalecer, você tem condições que os ouvidos espirituais estejam atentos. O povo ficou encurralado e diante do povo tinha um mar vermelho. Deus, que a tua palavra possa agora de ajudar os outros nos momentos mais cruéis da sua vida. Enviou um vento quando Moisés levantou o cajado e mandou o povo marchar. De trazer fé, força, orientações, direções para esse povo que veio te ouvir. Deus enviou um vento e abriu o mar. Que Deus envie o vento dele e abra tudo que está fechado para você, porque você confia em Deus. Deus só queria ensinar o povo a depender dele. Diga: meu Deus, fala comigo e me abençoe. Através dele, nós vamos clamar agora. Nós vamos falar com Deus agora com toda a nossa fé, de todo o nosso. Mas entenda, por favor, Moisés mandou o povo marchar esta palavra. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Sabe coração. Mas eu quero que você entenda. Você precisa enxergar o que Deus. Quem marcha é quem? Soldado, exército que marcha. Deus mandou. Porque eu sei que você vai ser abençoado, porque eu estou pregando para você a palavra de Deus, e ela tem que se cumprir. O povo marchar, porque Deus quer um exército, Deus quer um povo forte, Deus não quer um povo fraco. Mas ela não pode falhar. Sua vida vai mudar porque você está vindo ouvir a palavra de Deus. Se você colocar em prática, não tem como dar errado para você. Agora hoje nós vamos um exército que dependa dele, que conte com ele. Então o povo saiu lê uma passagem interessante, diz assim, Êxodo 15, 22.
Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram do Egito com ouro. O povo saiu do Egito não de mãos vazias, o povo saiu do Egito com o deserto de Sur. E andaram 3 dias, riquezas, o mar se abriu, o povo passou. Onde eles? No deserto. E não acharam água. Olha para mim, por favor. Passaram, Faraó e o exército não conseguiu passar. Porque quando você está na fé, você passa onde os outros não passam. Deixa a Bíblia aberta e vamos entender o que aconteceu. E o que você consegue, os outros não conseguem. E quem tenta te alcançar, não consegue. O povo estava há 430 anos escravo. Consegue te destruir, não consegue te alcançar, porque Deus não deixa, porque você tem aliança com Ele. Escute, por favor. O povo passou. Os carros de Faraó quebraram, pararam, gemendo na mão de Faraó. E nós já pregamos sobre isso. E a água veio, mas não faltava água. Faltou água, falta vida. E matou o exército. Eles cantaram do outro lado, porque o exército de Faraó estava destruído. A água é o básico para você se manter. E faltou água. E eles: não cante antes da hora, cante depois da vitória. Então o exército foi destruído. Andaram 3 dias em busca de água e não encontraram. É muito difícil quando... E eles seguiram. Só que faltou água, faltou o básico, faltou o que você está na fé e faltam coisas que antes não faltava. É muito difícil quando você está na fé e você passa por coisas que você não passava e não poderia faltar. Tem gente que está faltando dinheiro, mas você vai entender porque eles passaram por isso. Está faltando recursos, está faltando algo que o filho está pedindo, está faltando uma condição para as coisas mínimas. Faltou água. Então eles foram. Você vai entender porque você está passando por lutas. Você vai entender o motivo disso. Eles estavam como escravos muitos anos. Deus mandou as pragas, porque Faraó resistia. Vieram 10 pragas e Faraó soltou o povo. Foram andando atrás da água. Quantos dias? O primeiro dia não foi fácil. O segundo pior. O povo foi em direção à terra prometida. Sendo que o terceiro foi mais difícil ainda. Faraó mudou de ideia e veio com o exército dele atrás do povo. Eles não achavam água, até que eles avistaram a água em um lugar chamado Mara. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim: o povo ficou encurralado e diante do povo tinha um mar vermelho. Deus enviou um vento quando Moisés levantou o cajado e mandou o povo marchar. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas Deus enviou um vento e abriu o mar. Que Deus envie o vento dele e abra tudo que está fechado para você. Mas entenda, por favor, Moisés mandou o povo marchar. Não puderam beber das águas de Mara, porque eram o quê? Não, quem marcha é quem? Soldado, exército que marcha. Deus mandou o povo ir amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. Olha para mim, o povo marchar, porque Deus quer um exército, Deus quer um povo forte, Deus não quer um povo fraco. Mas você sabe o que é você estar na fé e você esperar uma coisa e vir outras? Um exército que dependa dele, que conte com ele. Então o povo saiu do Egito com ouro. O povo saiu do Egito não de mãos vazias. O povo saiu do Egito com riqueza. E você se alegrar com algo que você pensa que vai dar certo e dar errado. Você sabe o que é você estar na fé e você avistar a água e falar assim: oba, encontrei, chegou o que eu precisava. Já tem onde eles uma água, e quando eles vão beber a água está amarga. Porque quando você está na fé, você passa onde os outros não passam.
Nós não gostamos de passar pelos momentos amargos da vida. E o que você consegue, os outros não conseguem. E quem tenta te alcançar, não consegue. Mas todos os heróis da fé e todas as pessoas de fé passaram pelos amargos da vida. Não consegue te destruir, não consegue te alcançar, porque Deus não deixa, porque você tem aliança com Ele. Escute, por favor, o povo passou, os carros de Faraó quebraram, pararam. É difícil na hora do amargo, é difícil amargar certas coisas. Tem gente que chora escondido, e nós já pregamos sobre isso, e a água veio do filho da filha. Tem gente que chora sozinho, porque se ele matou o exército. Eles cantaram do outro lado, porque o exército de Faraó estava destruído. Tem gente que está vivendo um momento que nunca viveu antes, preste bem atenção. Eles chegaram na água e está te provando. Ele sabe a hora de acabar a prova e trazer para você o melhor. Eu quero que você não cante antes da hora, cante depois da vitória. Então o exército foi destruído, e o primeiro que pegou a água, que colocou na boca, e eles seguiram. Só que faltou água, faltou o básico, faltou o que não dá para beber. Pensei que dava, cheguei a pensar que o problema estava resolvido, mas não poderia faltar. Tem gente que está faltando dinheiro, está faltando recursos, está faltando algo que o filho está pedindo, está faltando uma condição para as coisas mínimas. Faltou água. Então eles falaram: a água está amarga. Sabe o que é você pensar que vai resolver uma situação e de repente a coisa desanda? Deve ter gente aqui passando por isso, que esperava uma coisa, que chegou a se alegrar com algo e não aconteceu como você queria. Mas calma, foram andando atrás da água. Quantos dias? O primeiro dia não foi fácil, o segundo pior. Você vai entender. Quando eles colocaram água na boca, que viram que a água era amarga, então eles foram até Moisés. Moisés era o líder deles. Diz assim a Bíblia, versículo 24: e o povo murmurou contra quem? Contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha para mim, por favor. Aprenda a não murmurar. Aprenda a confiar em Deus nos momentos amargos da vida. Aprenda. O povo tinha saído do Egito, Moisés ia liderando o povo, e Moisés falou para Deus: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não vou sozinho, eu não vou com anjo, eu vou se a tua presença for comigo. Se o Senhor estiver comigo, tudo bem. Em outras palavras, se o Senhor estiver, o que faltar o Senhor vai prover. O terceiro foi mais difícil ainda. O que vier, o Senhor vai estar na frente para me ajudar. Ele sabia, eles não achavam água, até que eles avistaram a água, que era algo desafiador. Ele sabia que era algo perigoso. E tem gente em um lugar chamado Mara. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim: aqui enfrentando uma situação perigosa, desafiadora, mas não tenha medo, porque Deus está com você. Versículo 23: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram o quê? Não. Bispo, lá no deserto não tinha padaria, mas Deus fez o maná descer do céu. Ouvi, amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Olha para mim, não tinha açougue, mas ele fez as cordonizes virem. Não tinha loja para comprar roupa, mas ele não deixou a roupa envelhecer. Você sabe o que é você estar na fé e você esperar uma coisa e vir outra? Porque Ele é Deus, Ele é provedor. Diga: esse é o Deus que eu creio. Entenda, por favor. Quando a água ficou amarga e você se alegrar com algo que você pensa que vai dar certo e dar errado, você sabe o que é você estar na fé e você avistar a água e falar assim: oba, encontrei, chegou o que eu precisava, já tenho a água. E quando eles vão beber, a água está amarga. Eles foram até Moisés. Imagine o peso da... Nós não gostamos de passar pelos momentos amargos da vida.
Mas todos os heróis da fé e todas as pessoas de fé passaram pelos amargos da vida. Responsabilidade de Moisés. Imagine, é difícil na hora do amargo, é difícil amargar certas coisas. Tem gente que chora escondido o peso da sua responsabilidade, que tem filhos em jogo, que tem funcionários, do filho da filha. Tem gente que chora sozinho, que tem compromissos grandes, que deu a palavra. É difícil quando você tem uma responsabilidade. Tem gente que está vivendo um momento que nunca viveu antes, preste bem atenção. Eles chegaram na água, cidade grande, pesa, que todo mundo cobra de você, que todo mundo olha para você, e foram atrás de Moisés. E o primeiro que pegou a água, que colocou na boca, disse: Moisés, e aí? Vamos beber o quê? Em outras palavras, lá no Egito, nós estávamos lá, não dá para beber. Pensei que dava. Cheguei a pensar que o problema estava resolvido, mas não faltava água. Só que agora você vai entender, mas a água está amarga. Sabe o que é você pensar que vai resolver uma situação e aquele lugar não era o lugar que eles iam ficar. Aquele lugar era, de repente a coisa desanda. Deve ter gente aqui, lugar de passagem. Aquele lugar é um lugar de passagem. A Bíblia diz assim: olha o que Moisés foi fazer, foi murmurar, passando por isso, que esperava uma coisa, orar também, não foi? Moisés foi chorar, não foi? Que chegou a se alegrar com algo e não aconteceu como você queria. Mas calma, você vai entender. Quando eles colocaram água na boca, olha o que ele fez. E ele clamou a quem? Ao Senhor. E o Senhor, que viram que a água era amarga, então eles foram até... Falou? Deus falou? O que é que Deus fez? Mostrou-lhe uma árvore. Moisés era o líder deles. Diz assim a Bíblia, versículo, olha para mim, olha esse detalhe. Deus não falou aqui, Deus mostrou. Fique atento. 24. E o povo murmura para o que Deus mostra para você, porque Deus mostra o caminho que você tem que seguir, com quem você não tem que se aliar. Murmurou contra quem? Contra Moisés, dizendo quem você tem que se aliar, com quem você tem que negociar, com quem você não tem que negociar. Deus mostra que havemos de beber. Olha para mim, por favor. Quando você é uma pessoa de Deus, Ele mostra para você o que você aprenda a não murmurar, aprenda a confiar em Deus nos momentos que você tem que fazer. Moisés estava numa situação difícil, clamou a Deus, e dos amargos da vida, aprenda. O povo tinha saído do Egito, Moisés ia liderando o povo, e Moisés falou para Deus: Deus mostrou uma árvore. Tudo no Antigo Testamento é sombra de Jesus. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não vou sozinho. Eu não vou com anjo. Eu vou se a tua presença. Essa árvore aqui simboliza a árvore da vida. Essa madeira aqui simboliza a madeira. Se for comigo, se o Senhor estiver comigo, tudo bem. Em outras palavras, se o Senhor estiver, o que faltar o Senhor vai prover. Da cruz, essa madeira simboliza Jesus. Amém? Tudo na Bíblia, o que vier, o Senhor vai estar na frente para me ajudar. Ele sabia. Comece a viver o que Deus tem preparado para você. Fique em pé, diga: eu vou viver. Não com fé, diga: eu vou viver. No Antigo Testamento está direcionado para Jesus, que era algo desafiador. Ele sabia que era algo perigoso. E tem gente, quando eles mataram aquele cordeiro e marcaram as casas, aquele cordeiro, eu quero que venha aqui na frente você, que diz assim: bispo, aqui enfrentando uma situação perigosa, desafiadora, mas não tenha medo, porque Deus está com você. Ele simbolizava o Senhor Jesus. Bispo, lá no deserto não tinha padaria, mas Deus fez o maná descer do céu. Entenda, por favor. Quando Moisés clamou, Deus mostrou: a coisa está amarga para mim. Não tinha açougue, mas ele fez as cordonizes virem. Não tinha loja para comprar roupa, mas ele não deixou a roupa envelhecer. Árvore. Aí diz assim:
Eu não. A coisa está feia para mim. Porque Ele é Deus, Ele é provedor. Diga, esse é o Deus que eu creio. Esse é o que Deus está mostrando e você não está enxergando. Que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Entenda, por favor. Quando a água ficou amarga, ali lhes deu estatutos e uma ordenança. Eles foram até Moisés. Imagine o peso da. Agora lê alto. E ali, responsabilidade de Moisés. Imagine, os provou. Aquele lugar é um lugar de quê? O peso da sua responsabilidade, que tem filhos em jogo, que tem funcionários, de prova. Cuidado no momento da sua prova, hein? Porque que tem compromissos grandes, que deu a palavra. É difícil quando você tem uma responsabilidade. Deus prova, Deus poderia, quando Ele chegasse ali, já está doce as águas. Poderia ou não poderia? Idade grande, pesa, que todo mundo cobra de você, que todo mundo olha para você, e foram atrás de Moisés. Moisés, e aí? Vamos beber o quê? Em outras palavras, lá no Egito, nós estávamos lá. Deus poderia facilitar muita coisa para você, poderia ou não poderia? E por que Ele não facilita as coisas para você? Mas não faltava água. Só que agora você vai entender, você nunca vai ser fácil, nunca vão ser fáceis. Deus não vai facilitar para você, porque enquanto você está enfrentando lutas, Ele está tornando você uma pessoa forte. Agora entenda, aquele lugar não era o lugar que eles iam ficar. Aquele lugar era um lugar, aquilo ali era um momento de passagem. Aquelas águas amargas ali era um momento que Deus estava provando. Lugar de passagem. Aquele lugar era um lugar de passagem. Colocando eles na dependência de Deus. Eles tinham. A Bíblia diz assim. Olha o que Moisés foi fazer. Foi murmurar, mas não tinham água. Então vão ter momentos de chorar também, não foi? Moisés foi chorar, não foi? Na sua vida, que você vai ter problemas para resolver, que o dinheiro não resolve, que o melhor médico não resolve. Olha o que ele fez. E ele clamou a quem? Ao Senhor. E o Senhor falou. Deus falou que o melhor advogado não resolve, que os seus recursos não resolvem, e você vai ter que depender. O que Deus fez? Mostrou-lhe uma árvore de Deus. Deus estava ensinando eles a depender dele. Deus estava ensinando. Olha para mim, olha esse detalhe. Deus não falou aqui. Deus mostrando eles, porque eles estavam no Egito. Eles tinham se influenciado com os deuses egípcios. Fique atento com a cultura egípcia. Então eles estavam influenciados com aquela cultura. Eles não dependiam mais de Deus, não tinham comunhão. Para o que Deus mostra para você, porque Deus mostra o caminho que você tem que seguir, com quem você não tem que se aliar, com Deus. E Deus estava ensinando a eles a contarem com Deus, a dependerem de Deus. Então Deus, quem você tem que se aliar, com quem você tem que negociar, com quem você não tem que negociar, Deus mostra. Deus permitiu que faltasse o que nunca tinha faltado. Deus, quando você é uma pessoa de Deus, Ele mostra para você o que você permitiu eles passarem por uma situação que eles nunca tinham passado. E Deus, você tem que fazer. Moisés estava numa situação difícil, clamou a Deus e permitiu que ele chegasse numa situação de esperar uma coisa e vir outra. Que frustração. Deus mostrou uma árvore. Tudo no Antigo Testamento é sombra de Jesus. Essa árvore aqui simboliza a árvore da vida. Essa madeira aqui simboliza a madeira. Mas depois de Mara, tem algo melhor para você. Quando você é aprovado em Mara, Deus honra a sua fé. Aquelas águas amargas que não estava dando da cruz, essa madeira simboliza Jesus. Amém? Tudo na Bíblia para beber ficou doce. Eu sei que tem gente aqui amargando coisas terríveis. No Antigo Testamento está direcionado para Jesus. Quando eles mataram aquele cordeiro e marcaram as casas, aquele cordeiro. Quando você vê um testemunho, você vê o carro da simbolizava o Senhor Jesus.
Entenda, por favor. Quando Moisés clamou, Deus mostrou a pessoa, a imagem da casa da pessoa, você vê as vitórias da pessoa, mas eu queria que você visse outra árvore. Aí diz assim: eu não, as lágrimas das pessoas, a perseverança das pessoas, a luta das pessoas, para você ver que vale a pena perseverar em Deus, para você entender que você sei o que Deus está mostrando e você não está enxergando, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Não está na presença de Deus lutando em vão, está uma guerra, mas vai valer a pena, porque depois vem o doce. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, depois vem a vitória. Deu para você entender? Aí, agora lê alto. E ali, ainda que a sua situação esteja muito amarga, não deixe os pensamentos negativos, os provou. Aquele lugar é um lugar de quê? De prova. Cuidado no momento da sua prova, hein? Porque te influenciarem, não deixe, não fique pensando o pior, porque não vai acontecer o pior, vai acontecer o melhor. Deus prova, Deus poderia, quando ele chegasse ali já está doce as águas. Poderia ou não poderia? Não fique pensando negativo, porque Deus vai transformar o que está amargo em doce. Deus poderia facilitar muita coisa para você, poderia ou não poderia? E por que Ele não facilita as coisas para você? Não é para você ficar deixando as palavras do diabo entrar em você. Você nunca vai ser fácil, nunca vão ser fáceis. Deus não vai facilitar para você. Quero ver o que vai acontecer com você nessa igreja. Não vai mudar nunca. Sua vida não tem jeito. Você está indo lá à toa. Porque enquanto você está enfrentando lutas, Ele está tornando você uma pessoa forte. Agora entenda. Você está indo lá dar dinheiro a bispo, dinheiro a pastor. Tudo isso você vai ouvir. Mas quando você está... Aquilo ali era um momento de passagem. Aquelas águas amargas ali era um momento que Deus estava provando na fé. Ainda que seja no momento difícil, você não deixa isso te influenciar. Lembra da empregada, colocando eles na dependência de Deus. Eles tinham ouro, mas não tinham água. Então vão ter momentos de Naamã. Ela era escrava. Depois de uma guerra, Naamã levou ela para casa escrava. E ele, como comandante do exército da Síria, na sua vida, que você vai ter problemas para resolver, que o dinheiro não resolve, que o melhor médico não resolve. Ficou leproso, e a lepra dele não entra. Está difícil de engolir, a coisa está difícil para mim, mas eu creio que o melhor advogado não resolve, que essa situação amarga Deus vai fazer ficar doce. Eu acredito que o amargo vai ficar doce. Eu acredito que pela fé muda. Entrou nela, mas a fé dela entrou nele. E ela estava gemendo que os seus recursos não resolvem, e você vai ter que depender de tudo. Eu acredito, eu creio que pela fé Deus vai me honrar, que pela fé eu vou sair dessa prova aprovando. Mas sabia que Deus tinha um plano para ela ali, e ela estava naquele lugar para ajudar ele. E às vezes Deus permite de Deus estava ensinando eles a depender dele. Deus estava ensinando: sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. Que você fique em lugares difíceis, em situações difíceis, para ajudar alguém. Nando eles, porque eles estavam no Egito, eles tinham se influenciado com os deuses egípcios, só para ajudar alguém. E ela entendeu, e não ficou amarrada nem murmurando com a cultura egípcia. Então eles estavam influenciados com aquela cultura, eles não dependiam mais de Deus, não tinham comunhão. Ela passou fé para ele. Tem pessoas que Deus coloca do teu lado para você passar fé para elas. Não com Deus, e Deus estava ensinando a eles a contarem com Deus, a dependerem de Deus. Então ela passou fé para ele. A lepra dele não entrou, mas a fé dela entrou. Deus permitiu que faltasse o que nunca tinha faltado. Deus permitiu eles passarem por uma situação que eles nunca tinham passado. E ele foi curado. E nós temos a história dela na Bíblia. Deus permitiu que eles chegassem numa situação de esperar uma coisa e vir outra. Que frustração. Para deixar registrado que Deus honra a fé quando você confia. O que é que Moisés fez?
pegou a árvore, mas depois de Mara, tem algo melhor para você. Quando você é aprovado em Mara, Deus honra a sua fé. Aquelas águas amargas que não estava dando, e lançou aonde? Nas águas. Aí eles beberam. Aí a água já podia beber. Para beber, ficou doce. Aí a água, presta atenção, durma não. Dá uma olhadinha para o seu lado aí, vê se tem alguém dormindo aí. Não durma não. Deixa para dormir em casa, hein? Presta atenção. Eu sei que tem gente aqui amargando coisas terríveis. Quando você vê um testemunho, você vê o carro da pessoa, a imagem da casa da pessoa, você vê as vitórias da pessoa, mas eu queria que você visse. Mas não durma, porque Deus quer falar com você. Não, daqui a pouco você acorda, vai ter culto não. As lágrimas das pessoas, a perseverança das pessoas, a luta das pessoas passou. Tá? Por favor, escute. Ele lançou a árvore que simboliza Jesus, que faz o amargo ficar doce, que dá sentido para a sua vida, que te dá força, para você ver que vale a pena perseverar em Deus, para você entender que você não está na presença de Deus lutando em vão, está uma guerra, mas vai valer a pena, porque depois vem o doce, que te dá direção, que te salva, Ele te dá condições de vencer os amargos, depois vem a vitória. Deu para você entender? Os da vida, os dias difíceis, os dias duros, cruéis, e eles começaram a beber da água. Só que Deus diz assim para eles, olha só, versículo: ainda que a sua situação esteja muito amarga, não deixe os pensamentos negativos. 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, te influenciarem, não deixe. Não fique pensando o pior, porque não vai acontecer o pior, vai acontecer o melhor. E fizeres o que é reto diante dos seus, Deus vê, tá? Ó, Deus vê você lá fora, tá? Deus vê se você faz o que é certo ou o que é errado lá fora. Não fique pensando negativo, porque Deus vai transformar o que está amargo em doce. Deus vê se você passa os outros para trás ou se você é honesto. Deus vê se você é justo ou injusto. Deus vê como você trata seus funcionários, como você trata seu patrão quando ele não está te olhando. Deus vê, tá? Deus socorreu eles. Eu já vi pessoas dizerem: Deus não liga para mim. Não é para você ficar deixando as palavras do diabo entrar em você. Tira, o contrário é verdadeiro. O ser humano não liga para Deus, mas Deus sempre atenta para o ser humano, sempre está socorrendo, sempre está livrando, sempre está tirando. Quero ver o que é que vai acontecer com você nessa igreja. Não vai mudar nunca, sua vida não tem jeito, você está indo lá tirando o ser humano do sufoco, porque Ele é Deus. Depois que Ele tirou, você está indo lá dar dinheiro a bispo, dinheiro a pastor, tudo isso você vai ouvir, mas quando você está à amargura daquelas águas, Ele disse: agora preste atenção, na fé, ainda que seja no momento difícil, você não deixa isso te influenciar. Lembra da empregada? Eu quero fazer coisas maiores, eu quero que sobre. De Naamã, ela era escrava. Depois de uma guerra, Naamã levou ela para casa escrava, e ele como comandante do exército da Síria. O que agora está faltando? Só que você ficou leproso, e a lepra dele não entrou nela, mas a fé dela entrou nele, e ela estava gemendo. Vão agora obedecer a minha voz, mas sabia que Deus tinha um plano para ela ali, e ela estava naquele lugar para ajudar ele. E às vezes Deus permite. Vocês vão ser fiéis aos meus olhos. Olha o que Ele diz aqui: que você fique em lugares difíceis, em situações difíceis, para ajudar alguém. Cantando com toda a sua fé: vai passar, vai passar. Deus, só para ajudar alguém. E ela entendeu, e não ficou amarrada nem murmurando. E inclinares os teus ouvidos aos seus. Eu sei que essa luta logo vai passar. Mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Ela passou fé para ele. Tem pessoas que Deus coloca do teu lado para você passar fé para elas.
Está difícil, mas não deixe de... Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus. Ela passou fé para ele. A lepra dele não entrou, mas a fé dela entrou. Não deixa a esperança, não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Vai chegar. E ele foi curado. E nós temos a história dela na Bíblia. Então vieram a Eli. A solução para tudo o que te aconteceu, para deixar registrado. E havia ali, não ouvi, o que te aconteceu, você vai ter de volta. Que Deus honra a fé quando você confia. O que é que Moisés fez? Pegou a árvore, fala mais alto, 12 fontes de água e 70 pão, e lançou aonde? Nas águas. Aí eles beberam. Aí a água já podia beber. Meiras. E ali se acamparam junto. Peraí. Aí a água, presta atenção, durma não, dá uma olhadinha pro seu lado aí, vê se tem alguém dormindo aí. Eles estavam murmurando porque acabou o quê? A água. Não durma não. Deixa para dormir em casa, hein? Presta atenção, vem para cá dormir não, hein? Bicho trabalhou o dia inteiro, fica em pé. Mas aquela falta ali era no momento da prova. Depois, mas não durma, porque Deus quer falar com você. Então daqui a pouco você acorda, vai ter culto não? E porque eles passaram por Mara, eles chegaram a Elim. E lá tinham 12 fontes, uma fonte para cada tribo. Passou. Tá? Por favor, escute. Ele lançou a árvore, lá tinha água sobrando. O que eu aprendo aqui? Se você obedecer a Deus, se você tiver aliança com Deus, aquilo que está faltando hoje vai sobrar amanhã. Está faltando, simboliza Jesus, que faz o amargo ficar doce, que dá sentido para a sua vida, que te dá força, dinheiro, está faltando recursos, está faltando o quê? Vai sobrar amanhã, vai estar sobrando. Que te dá direção, que te salva, Ele te dá condições de vencer os amargos, se você obedecer a Deus. De repente eles chegaram nesse lugar, imagine 12 fontes, 70 palmeiras da vida, os dias difíceis, os dias duros, cruéis. E eles começam. Deus estava dizendo o seguinte: eu tinha tudo isso para vocês, só queria te provar ali. Eu só queria te provar. E na hora da prova é difícil, porque você era beber da água. Só que Deus diz assim para eles: olha só, versículo, você vai ter que vencer você. Na hora da prova você vai ter que vencer sua vontade. Na hora da prova você vai ter que... 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fazer o que você não quer fazer, na hora da prova você vai ter que ceder, e fizeres o que é reto diante dos seus, Deus vê, tá? Ó, Deus vê você lá fora, tá? Deus vê se você faz o que é certo ou o que é errado lá fora. E depender de Deus, confiar em Deus, na hora da prova é difícil, mas depois vem a vitória. Deus vê se você passa os outros para trás ou se você é honesto. Deus vê se você é justo ou injusto. Deus vê como você trata seus funcionários. E quando vem a vitória, aquilo que estava faltando, aquilo que não tinha, começa a aparecer. Funcionários, como você trata seu patrão quando ele não está te olhando, começa a jorrar. Deus vê, tá? Deus socorreu eles. Eu já vi pessoas dizerem: Deus não liga para mim. Essa água aí simboliza o Espírito de Deus. Porque quando você tira, o contrário é verdadeiro. O ser humano não liga para Deus, mas obedece Ele, Ele te dá do Espírito dele. Ele faz você ser um Deus sempre atenta para o ser humano, sempre está socorrendo, sempre está livrando, sempre está tirando o ser humano do sufoco, porque Ele é Deus. Depois que Ele tirou uma fonte, então você tem força. Até no seu momento difícil você consegue ajudar os outros. A amargura daquelas águas, Ele disse: agora preste atenção, eu quero fazer coisas maiores. Eu quero que sobre. Você tem condições
de prevalecer. Você tem condições. O que agora está faltando? Só que vocês, de ajudar os outros nos momentos mais cruéis da sua vida, vocês vão agora obedecer a minha voz. Vocês vão ser fiéis aos meus olhos. Olha o que ele diz aqui. Porque você confia em Deus. Deus só queria ensinar o povo a depender dele. E inclinares os teus ouvidos aos seus. Nós vamos clamar agora. Nós vamos falar com Deus agora com toda a nossa fé, de todo o nosso mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, coração. Mas eu quero que você entenda, você precisa enxergar o que Deus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus, está te mostrando. Você precisa ficar na dependência dele, confiar nele, porque seria sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, e está te provando. Ele sabe a hora de acabar a prova e trazer para você o melhor. Eu quero que você. Então vieram a Elim, e havia ali, não ouvi, comece a viver o que Deus tem preparado para você. Fique em pé e diga: eu vou viver. Não com fé, diga: eu vou viver. Fala mais alto. 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto. Peraí, eu quero que venha aqui na frente você, que diz assim: bispo, eles estavam murmurando porque acabou o quê? A água. Mas aquela falta ali era no momento da prova. Depois a coisa está amarga para mim, a coisa está feia para mim. A coisa que eles passaram por Mara, eles chegaram a Elim, e lá tinham 12 fontes, uma fonte para cada tribo. Lá tinha água sobrando. O que eu aprendo aqui? Se você obedecer a Deus, se você tiver aliança com Deus, a coisa está difícil de engolir, a coisa está difícil para mim, mas eu creio que essa situação amarga Deus vai fazer ficar doce. Eu acredito que o amargo vai ficar doce. Aquilo que está faltando hoje vai sobrar amanhã. Está faltando, eu acredito que pela fé muda dinheiro, está faltando recursos, está faltando o quê? Vai sobrar amanhã, vai estar sobrando tudo. Eu acredito, eu creio que pela fé Deus vai me honrar, que pela fé eu vou sair dessa prova aprovada. Se você obedecer a Deus. De repente eles chegaram nesse lugar, imagine 12 fontes, 70 palmeiras. Sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. Deus estava dizendo o seguinte: eu tinha tudo isso para vocês, só queria te provar ali. Cantando com toda a sua fé, vai passar. Vai passar. Deus vai ter de volta o que você perdeu. Só não se diz. Eu só queria te provar. E na hora da prova é difícil, porque você espere. Só não se desespere. Tenha fé em Deus. Sei. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tenha fé em Deus. Vai passar. Vai passar. Está difícil, mas não deixe de. Você vai ter que vencer você. Na hora da prova você vai ter que vencer sua vontade. Na hora da prova você vai ter que lutar. Não deixa a esperança. Não deixa a esperança em você fazer o que você não quer fazer. Na hora da prova você vai ter que ceder. Eu sei que essa luta, eu sei que essa luta, você morrer, você precisa crer. Você precisa crer. Vai chegar. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Solução para tudo. E depender de Deus, confiar em Deus. Na hora da prova é difícil, mas depois vem a vitória. Tá logo vai passar. Está difícil. Está no que te acontecer. Você vai ter de volta. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere. Tenha fé em Deus. E quando vem a vitória,
aquilo que estava faltando, aquilo que não tinha, começa a aparecer. Tá difícil, mas Não deixe de lutar. Não deixe. tenha fé em Deus. Vai passar. Vai Começa a jorrar. passar. Eu sei que essa luta Eu sei que essa luta é esperança. não deixa a esperança. E você Tá logo vai passar. está difícil. Está Essa água aí simboliza o Espírito de Deus. Porque quando você difícil, mas não deixe de lutar. Não lutar. deixe, obedece Ele te dá do Espírito dele. Ele faz você ser cheio de esperança. Não deixa a esperança. Em você é uma fonte. Então você tem força. Até no seu momento difícil, você consegue ajudar os outros. Você tem condições de prevalecer. Você tem condições de ajudar os outros nos momentos mais cruéis da sua vida. Porque você confia em Deus. Deus só queria ensinar o povo a depender dEle. Nós vamos clamar agora. Nós vamos falar com Deus agora com toda a nossa fé, de todo o nosso coração. Mas eu quero que você entenda. Você precisa enxergar o que Deus está te mostrando. Você precisa ficar na dependência dEle, confiar nele. Porque se Ele está te provando, Ele sabe a hora de acabar a prova e trazer para você o melhor. Eu quero que você comece a viver o que Deus tem preparado para você. Fique em pé e diga: eu vou viver. Não com fé, diga: eu vou viver. Eu quero que venha aqui na frente você, que diz assim: bispo, a coisa está amarga para mim. A coisa está feia para mim. A coisa está difícil de engolir. A coisa está difícil para mim. Mas eu creio que essa situação amarga Deus vai fazer ficar doce. Eu acredito que o amargo vai ficar doce. Eu acredito que pela fé muda tudo. Eu acredito, eu creio que pela fé Deus vai me honrar. Que pela fé eu vou sair dessa prova aprovado. Sai do seu lugar e vem aqui diante do altar, cantando com toda a sua fé: vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está difícil, mas não deixe de lutar. Não deixa a esperança. Não deixa a esperança Em você morrer. em você morrer. Você precisa crer. Você precisa crer. Vai chegar Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se diz Se morrer. você morrer, Você precisa crer. você precisa crer. Vai chegar. Vai chegar. Desespere. Só não se desespere. Tenha fé em Deus. A solução para tudo que te aconteceu. Solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta. Você Deus. tenha fé em Deus. Vai passar. Vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Eu sei que essa luta Eu sei que essa luta logo vai passar. está difícil. Está difícil, mas Não deixe de lutar. Não deixe a esperança Não deixa a esperança em você morrer. em você morrer. Você precisa crer. Você precisa crer. Vai chegar Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó poderoso de Israel, ó Deus vivo,
Deus que enviou um vento e abriu o mar vermelho, envia o teu vento e abre tudo que está fechado, envia o teu vento e abre a visão, o entendimento, abre, meu Pai, os caminhos, abre para o teu povo passar. Não deixa, meu Pai, como o Senhor não deixou o exército de Faraó, que queria prejudicar, destruir, matar o povo de Israel, escravizar. Não deixa o mal, meu Deus, que desejam contra essa pessoa chegar até ela, chegar até os negócios dela, até a família dela. Não deixa, ó meu Pai. Quando o povo passou pelo mar vermelho, meu Deus, faltou água, a água faltou 3 dias, não faltava água. Tem gente aqui que está faltando recursos, está faltando cheque, meu Pai, ela precisa, meu Deus, de muito, está faltando muito para ela pagar o boleto, os compromissos, o aluguel, a faculdade, o colégio do filho, a prestação que ela assumiu, o convênio dela. Ó poderoso Deus, ajude para ela não perder esse carro, para ela não perder essa casa, esse apartamento, esse empreendimento. Ela já pagou algumas prestações e agora está faltando o que nunca faltou. Mas nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar, nós vamos clamar aos céus. Meu Pai, Moisés falou com o Senhor, eles avistaram uma água, eles esperavam que a água fosse doce e a água era amarga. Tem gente aqui amargurada, porque estava esperando uma coisa e veio outra. Ela estava cheia de expectativa e foi frustrada. Mas o Senhor, meu Pai, mostrou a árvore a Moisés. O Senhor nos mostrou o teu filho, o Senhor nos mostrou Jesus, e nele o amargo fica doce, e nele, meu Pai, por meio da fé, o que caiu levanta, o que perdeu volta. Meu Pai, com ele, pela fé, tudo muda, o amargo fica doce. E quando lançou a árvore na água, eles começaram a beber, a água mudou, a água foi transformada. Tira, meu Pai, esse ambiente pesado da empresa, esse movimento fraco, tira, meu Pai, essa situação de amargura, de aperto, de falência, e traz o doce, traz, meu Pai, o que está faltando. E eles foram em direção a Elim, e em Elim, meu Pai, tinha 12 fontes, em Elim tinha água sobrando. O que está faltando, meu Pai, ajude para que logo esteja sobrando. O que está faltando, o que ela não tem contratos grandes, ela não tem clientes mais fortes, ela não tem dinheiro, mas faça, meu Pai, vir a ponto de sobrar. Tinha 12 fontes, tinha um oásis, o Senhor tinha tudo preparado. Não deixe esse povo morrer, meu Pai, Mara, não deixe esse povo morrer na prova, não deixe esse povo entrar em desespero, mas abençoe teu povo, porque o Senhor, meu Pai, não falha. O Senhor, meu Deus, provou aquele povo. E tem gente aqui passando pelo momento de prova, um momento difícil, um momento, meu Deus, de amargura, mas o Senhor é Deus, é o Deus que não desampara, é o Deus que tem algo muito maior lá na frente, esperando por ela. Ela só não pode desistir, ela só não pode desanimar. Então agora, meu Pai, é a Ti que nós recorremos, é o Senhor que nós clamamos e pedimos força, meu Pai, força para passar por esse momento, por esse deserto. Essa pessoa, meu Senhor, que a fonte secou, que as águas estão amargas, essa pessoa que depois de tantas vitórias, agora ela se vê diante de um deserto, ela se vê diante de uma situação que ela nunca imaginou, mas o Senhor pode, o Senhor é poderoso para virar o jogo, o Senhor é poderoso para mudar essa situação. Então agora nós clamamos a Ti, ó poderoso, mostra, Senhor, mostra uma direção, mostra uma saída para essa pessoa, meu Pai. Levante as mãos e diga: meu Deus, me perdoe pelos momentos que eu murmurei, que eu fraquejei, que eu duvidei, que eu fiquei com medo. Me perdoe, mas eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo, de cada
detalhe. Eu sei que o Senhor não falha, que o Senhor é Deus. Não diga nada agora. De repente você chegou aqui amargurado. Você chegou aqui tão pesado hoje, tão abalado. Quem olha para você percebe que você está desassossegado, com dúvida, com medo, em conflitos. Por que está faltando água? Por que está faltando básico? Talvez faltou gás, carne, dinheiro para pagar a prestação do carro. Talvez você nunca tinha atrasado o salário de funcionário, agora atrasou. Aluguel. Talvez você tenha tão pouco que o pouquinho que você tem, você prioriza as coisas mais básicas, mas nem para o básico está dando. E você fica, por quê? Eu estou te servindo, eu tenho aliança, eu estou te buscando, por quê? E Deus está te respondendo. Depois dessa prova, eu tenho coisas grandes para você. Depois dessas lutas, você vai ver onde eu quero te colocar. Você vai ver onde você vai entrar, onde você vai parar. Você vai ver o que eu tenho preparado para você. Não é isso. O que eu tenho preparado para você não é mara, não é amargo, não é derrota, porque eu cuido de você, você é meu. Você não me deu sua vida, confie. Você não mandou eu tomar conta, deixa eu cuidar. Coloque as mãos na altura do teu coração. Faça dessa canção a sua oração. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonho que se esqueceu. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar. Mas Deus vai preparar uma festa para você cantar. Não temas se o mundo te julgar, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar, vai ter surpresa. nesse deserto, Deus vai preparar para ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. e aí você vai perceber. Que tudo fez sentido. Então você pode dormir Tranquilo. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar, vai ter surpresa. nesse deserto, Deus vai preparar para ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. e aí Você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Não diga nada. Se você
crer. Todo peso, toda ansiedade, todo desespero, toda preocupação, toda tensão, todo estresse que você está carregando, diga, vai ficar tudo aqui hoje. Diga, meu Deus, eu entrego tudo ao Senhor. É muito pesado para mim, cansa, isso me mata. Tome nas tuas mãos. Eu creio que a tua palavra vai se cumprir, que o Senhor é o mesmo. Tome tudo nas tuas mãos e me responda agora. Não diga nada. Sabe como é que Ele te responde? Em paz. Ele te responde com paz. Dormir tranquilo, bispo, ameaçado, com ordem de despejo, com a vida correndo risco, com criança passando necessidade. Se Ele está dizendo, creia, que Ele vai cumprir o que prometeu. Ele não falha, não. Está muito amargo, bispo, vai ficar muito doce. Não tinha como eles beberem aquela água, mas Deus mudou. Não tinha como pagar, não tinha como resolver, mas Deus vai mudar. Deus vai ajudar. Você tem Deus que agora te abençoa. Você vai cantar essa última parte da música agora, com toda a sua fé, crendo que hoje você dorme e amanhã você vai acordar e vai ter a ajuda de Deus, e que nesse deserto Ele vai preparar a mesa, e que vai vir providência, e aquilo que você há muito tempo esperou. Providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer, e daí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Se você está com sua esposa, sua família, abrace eles. Que Deus honre vocês. Talvez você está aqui sozinho, sozinha. Quem começou com você parou. Quem você convidou não aceitou. Não tem problema. Deus chamou você, vai trabalhar com você. E depois da sua vitória, quando eles verem você cantando o hino da vitória, eles vão vir também. Que Deus fortaleça seu casamento, que ele não esfrie nesse deserto. Que Deus fortaleça os seus filhos, que Deus abençoe sua família, que Deus ajude vocês a chegarem na vida que Deus tem para vocês. Sejam abençoados agora, com a força e o poder de Deus. Fala para sua esposa, para o seu marido, nós estamos juntos. Nós estamos juntos e Deus é conosco. E vai dar tudo certo. E depois todos levantem as mãos e cantem com fé. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto, Deus vai preparar para ti uma mesa. Com a providência Que você há muito tempo esperou.
ajude, e a minha vida vai te glorificar. E se você crer, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus, glorificado seja o nosso Deus.